Vamos lá, vamos lá, vamos lá com a nossa física e agora entrando na parte de dinâmica. Dinâmica. Nós estamos na parte chamada mecânica, que é dividida em cinemática e a dinâmica. Isso nós vimos na primeira aula, primeira, segunda aulas, por aí. A parte da cinemática estuda a velocidade, a aceleração, movimento retilíneo, circular, uniforme, variável, etc., que nós matamos. Né? Que nós matamos. Agora nós vamos estudar a parte chamada dinâmica, que nada mais é do que o estudo das forças que atuam em um corpo, em um ponto material. Ok? Vamos definir tudo isso. Então nós vamos para uma outra parte da mecânica chamada dinâmica, que é o estudo das forças que atuam num corpo. Então, vamos lá, seguindo. E dentro da dinâmica, nós vamos trabalhar com o que nós chamamos leis de Newton e suas aplicações. Tá? Que é o grande estudo da dinâmica, são as forças que têm tudo a ver com as chamadas leis de Newton. Mas vamos lá. O que é a dinâmica propriamente dita? A dinâmica é a parte da mecânica, como eu já falei, né? Que estuda os movimentos e suas causas. O que causa um movimento? A cinemática estudava as consequências do movimento. Então imagina que isso aqui é um carro, ele está andando. Né? Nós estudamos o quê? A velocidade, a aceleração do carro, não é? Quer dizer, uma consequência do carro andar. É uma consequência, sua velocidade, aceleração. O carro pode estar em movimento retilíneo, ou pode estar em movimento uniforme, né? Circular, fazendo uma curva, etc. Né? Nós aprendemos tudo isso. Agora, o que causa o movimento de um corpo? O que causa? Nós vamos ver que o que causa esse movimento é a força. Né? Uma força atuando em cima de um corpo vai gerar uma certa aceleração e o movimento dele. Então, a cinemática estuda as consequências de um certo movimento. Né? A dinâmica estuda as suas causas. As suas causas. Daí que vem a teoria de força que nós vamos começar a estudar. O que são força? Né? Forças. Força são os agentes que produzem as variações de velocidade de um corpo. Força é uma grandeza vetorial. Então, por exemplo, se eu tenho um corpo aqui, sei lá, um carro aqui, né? Um carro aqui, ó. Tem um carro aqui. E eu aplicar uma força em cima desse carro, vou chamar de F de força, vai produzir variações de velocidade nesse corpo. Ora, o que é a variação de velocidade que nós estudamos em cinemática? A variação da velocidade é o quê? A aceleração. Quando a velocidade varia, tem uma aceleração. Se a velocidade de um corpo é 40 km por hora e passou para 70 km por hora, teve uma variação de velocidade, ou seja, ocorreu uma aceleração. Beleza? Aceleração, variação de velocidade por unidade de tempo. Tá bom? Então, isso nada mais é variação de velocidade, você lê a aceleração. A aceleração. Tá bom? Força é uma grandeza vetorial. Por que força é um vetor? Vamos colocar aquela flechinha em cima. Por que força é um vetor? Poxa, se força produz variação de velocidade e velocidade é um vetor, aceleração também é um vetor, então força é uma grandeza vetorial. Ou seja, a força era definida pelo seu módulo, né, o valor dela, a sua direção e um sentido. Né? Assim como velocidade, aceleração, que nós tivemos um estudo somente sobre isso, grandezas vetoriais. Né? Tivemos uma aula disso, grandezas vetoriais. Tá? Beleza. Nós vamos voltar ao conceito de força, mas antes vamos fazer algumas definições sobre equilíbrio. Nós temos dois tipos de equilíbrio, o equilíbrio estático e o dinâmico. O que significa isso? O que é o equilíbrio estático? A velocidade vetorial ela é nula. O ponto material está em repouso
num determinado referencial. Tá? O repouso é chamado equilíbrio estático. Vamos dar um exemplo. Olha só. Imagina que você tem aqui uma mesa, né? E você tem uma caixa aqui em cima, sei lá. O equilíbrio está estático. Esse ponto material está em repouso em relação a determinado referencial. Em relação à mesa, esse corpo está em repouso. Por isso que é importante essa frase num determinado referencial. Porque em relação à mesa, o corpo está em repouso. Agora, evidente, em relação ao planeta Terra, não. A Terra não está girando. Movimento de rotação e de translação, né? Ok? Translação e rotação, a Terra está mexendo. Então, em relação à Terra, o corpo não está em repouso. Mas em relação à mesa, ao referencial mesa, o corpo está em repouso. Beleza? Que é o equilíbrio estático. Tá bom? Show de bola? Então, no equilíbrio estático, a velocidade é igual a constante, ou seja, igual a zero. Constante, mas sendo nula, né? Faltou botar igual a zero aqui, completa aqui, igual a zero. Velocidade é uma constante, mas sendo igual a zero. Quer dizer, ela é constante ao longo do tempo sendo nula. Sempre igual a zero, constante ao longo do tempo sendo nula, velocidade nula. Obviamente, a aceleração é nula. Nós estamos em equilíbrio estático, então o repouso é chamado de equilíbrio estático. Velocidade nula, constante ao longo do tempo, porém nula, né? E aceleração zero. Claro, se não tem velocidade, não tem aceleração. Esse é o equilíbrio estático. Show de bola. Mas nós temos o equilíbrio dinâmico. O equilíbrio dinâmico, né? O que é o equilíbrio dinâmico? O equilíbrio dinâmico, a velocidade vetorial, é constante com o tempo, porém não nula. O ponto material tem movimento retilíneo uniforme, MRU, pois sua velocidade é constante em módulo de direção e sentido. O MRU é chamado de equilíbrio dinâmico. Então, por exemplo, você tem um corpo aqui, um carro, por exemplo, um carro, né? Ele está andando com uma certa velocidade V, que ela é constante. Constante ao longo, diferente de zero. É constante, por exemplo, o carro está sempre andando a 80 km por hora. Não muda. Colocou um piloto automático, hoje em dia os carros modernos têm isso, né? E ele está andando sempre a 80 km por hora. Movimento retilíneo uniforme. Sua velocidade constante em módulo, direção e sentido. Sempre naquela direção, sempre naquele sentido, enfim. É o equilíbrio dinâmico. O equilíbrio dinâmico. Tá bom? Beleza? É claro que aqui, se a velocidade é constante, a aceleração aqui também é zero. A aceleração também é zero, não há variação de velocidade. Então, numa situação de equilíbrio, gente, em equilíbrio, a aceleração vetorial, a aceleração é sempre zero, não tem aceleração. A aceleração é sempre zero, porque não tem variação de velocidade. Aí, ou a velocidade ela é zero, ou a velocidade ela é constante, porém diferente de zero. Tá? Nesse caso daqui o equilíbrio é estático, o corpo está em repouso. E nesse caso aqui o equilíbrio é dinâmico, o corpo não está em repouso, mas está em equilíbrio dinâmico. Velocidade sempre constante, não tem aceleração. Tá? Beleza? Então nós temos esses dois tipos de equilíbrio. Só coloca aqui igual a zero, né? Que ficou faltando aqui no material. Beleza, show de bola. Então nós definimos o conceito de equilíbrio em física. Tá bom? Bom, então vamos lá. Definimos o que é dinâmica. Vimos o que é equilíbrio, né? Do ponto de vista desses dois tipos de equilíbrio. E vamos em frente, vamos lá. Bom, o que é um ponto isolado, ou um ponto material isolado, ou um corpo isolado, sei lá? Significa que não existem forças atuando nele. Ou as forças que atuam têm tensão vetorial nula. Está em repouso ou em MRU. Então, por exemplo, se eu tenho um corpo aqui, sei lá, um carro aqui, e eu digo que esse carro está isolado, tá? Ou ele está em repouso, que ele está em equilíbrio estático, ou ele está em repouso, velocidade zero, aceleração zero, está parado, equilíbrio estático, ou ele está em movimento retilíneo uniforme, ou em equilíbrio dinâmico. Então, um corpo isolado significa isso, que ele está em equilíbrio. Tá? Não tem força atuando nele. Porque olha só aqui, se a aceleração é zero, né? A aceleração é zero, um equilíbrio, seja estático ou dinâmico, a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, não tem força.
Porque forças são agentes que produzem aceleração. Se não tem aceleração, não tem força. Então, o estado de equilíbrio é um estado onde não há força atuando nele, que é o que fala aqui. Tá? Então, um ponto isolado não tem força atuando nele. Ou a soma das forças que atuam nele é igual a zero. É igual a zero. A gente vai, por exemplo, tem uma força por aqui. O que é a força cuja soma dá zero? Tem uma força atuando aqui e uma outra força atuando desse lado, de mesma intensidade. Né? Uma força, com mesma força empurrando para o lado direito, mesma força empurrando para o lado esquerdo, a soma é nula. Né? Se anula. Ok? Beleza? Aí não tem aceleração. Tá? Show de bola. E aí vem um conceito importantíssimo, que eu vou usar esse conceito inclusive para enunciar uma das leis de Newton, que é o conceito de inércia. Eu vou ler e vou explicar. Inércia é a propriedade geral da matéria de resistir a qualquer variação em sua velocidade. Um corpo em repouso tende por inércia a permanecer em repouso. E um corpo em movimento tende por inércia a continuar em MRU. Tá? Então isso que é inércia, a propriedade geral da matéria de resistir a qualquer variação em sua velocidade. Quer dizer, um corpo, quando ele está em equilíbrio estático ou dinâmico, ele tende a ficar em equilíbrio estático ou dinâmico. Por exemplo, aqui, olha só. Você está aqui no vagão de um trem, do metrô, está paradinho, né? Em relação ao trem, você está parado. Concorda? Você está em repouso, né? Repouso. Tá? Você está em repouso. Você está em repouso, está paradinho lá. Tá bom? Está em repouso aqui. Em relação a esse chão aqui, né? Tá lá paradinho, o trem tá andando, beleza, né? Aí, melhor dizendo, vamos supor a situação anterior antes do trem andar. O trem está parado, você está em repouso, tá? Você está parado, o trem está parado. Ó, tá paradinho, tá? Você está lá no metrô, segurando lá, o metrô está parado, beleza, você está parado, está em repouso em relação lá o chão lá do trem, o metrô. Aí o trem andou, olha aqui a setinha, o trem tá andando. Quando ele andou para cá, nesse sentido aqui, né, no sentido da setinha, o que aconteceu? Você foi para trás. Ou seja, a inércia é a propriedade geral da matéria de resistir a qualquer variação de velocidade. Um corpo em repouso tende, por inércia, a permanecer em repouso. Então você estava parado, você tem, por tendência, por inércia, a ficar parado. Então quando o trem anda, tu foi para trás. Você não está segurando muito, por isso tem que segurar forte. Aí tu foi para trás, porque a sua tendência era de ficar em repouso. Era de ficar parado. Então o metrô andou, a tua tendência é de ficar na mesma posição. Aí você se desequilibrou e foi para trás, né? Ou você está em movimento, em cima de um cavalo. Vamos supor que você está em movimento, em cima de um cavalo, tá lá. Está em movimento, em cima de um cavalo, cavalgando. Tá lá no hotel fazenda, lá cavalgando, aí o cavalo viu uma pedra aqui, o cavalo viu uma pedra, vai parar, o cavalo parou de repente. Por inércia, você tende a seguir com o teu movimento, olha aqui. E um corpo em movimento, por inércia, continuar em movimento. Então o cavalo deu um tranco, parou, porque ele viu uma pedra, sei lá, viu um buraco, o cavalo parou, você por inércia tende a continuar com o movimento. Aí você vai para frente, você vai andar, você vai cair do cavalo. O cavalo deu um tranco, você caiu do cavalo, lá para frente. Se não estiver segurando bem, né? Então isso que é inércia. Inércia, um corpo em repouso tende a ficar por inércia em repouso, esse primeiro exemplo aqui do metrô, e um corpo em movimento tende por inércia a continuar em movimento, em MRU por aqui, de acordo com esse outro exemplo aqui. Tá? Isso que é o princípio, isso que é inércia. Isso que é inércia. Tá bom? Inércia é isso. É a capacidade da matéria de resistir a qualquer variação em sua velocidade. Né? Qualquer matéria tem uma massa. A gente vai ver o conceito de massa, né? Matéria tem uma massa. Uma massa, não. Qualquer corpo tem massa. Matéria, a gente vai ver que está associada a uma massa, M de massa. Essa massa que tem aqui, com tantos quilos, sei lá, 2 pessoas somando 140 quilos, sei lá, tende a ficar em repouso ou em movimento. Fechado? Beleza, então esse aqui é o conceito de inércia. Acho que essas duas figurinhas aqui dá para entender mais ou menos o que é isso.
Agora, voltando aqui, né? O que seria um referencial inercial, né? Referencial inercial. Por exemplo, a gente pode dizer que o ônibus estaria em movimento retilíneo uniforme em relação ao solo, por exemplo, né? Em relação ao solo, esse ônibus ele está andando, né? Ele está andando, beleza? Então, o equilíbrio e o movimento dos corpos são relativos a referenciais, né? São relativos a referenciais. Aquilo que eu falei, um pote em cima de uma mesa está em repouso em relação à mesa, mas em relação à Terra ele está andando porque a Terra gira, né? Agora, esses referenciais, né? Os referenciais em relação aos quais vale esse princípio da inércia são chamados referenciais inerciais. Tá bom? Beleza? São chamados referenciais inerciais. Então, em relação ao solo, né, esse trem está andando aqui em MRU, por exemplo. Tá? São os referenciais inerciais, aonde ocorre o princípio da inércia. Inércia ou princípio da inércia. Tá? Esses dois exemplos aí. Tá bom? Bom, aí é que vem a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia. Um ponto material isolado está em repouso em MRU. Né? É exatamente isso que nós acabamos de falar. Um ponto material isolado está em repouso ou em MRU. É a primeira lei de Newton. Um ponto material isolado, ou seja, o que diz a primeira lei de Newton? Se você tem um ponto material qualquer, um carro, por exemplo, isolado, tá? Isolado, onde não há força atuando nele, ou o somatório das forças dá zero, ou não tem nenhuma força atuando nele, ou o somatório das forças dá zero. Por exemplo, tem uma força de igual intensidade para a direita, sendo e outra força de igual intensidade para a esquerda. Aí vai dar zero, né? Se eu impor com a mesma força para a direita e para a esquerda, não vai alterar em nada o movimento do carro. Tá? Então, onde não há força atuando no carro, onde as forças, o somatório das forças é igual a zero, esse corpo está em repouso ou em MRU e tende a ficar em repouso ou em MRU pelo princípio da inércia. Ok? Então, se eu estou no trem em repouso e ele anda, pô, a tendência é eu ficar em repouso e vou lá para trás. Tá? Eu estou cavalgando em cima de um cavalo. Estou lá, o cavalo freou, a tendência é eu continuar com o movimento do cavalo e lá para frente. E lá para frente. Tá bom? Então, esse é o princípio da inércia. Onde não há força atuando no corpo, ou onde o somatório das forças for igual a zero, esse corpo está em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme, e tende a ficar em repouso em movimento retilíneo uniforme. É o princípio da inércia. No fundo, a primeira lei de Newton é a definição de inércia, de equilíbrio estático, dinâmico, é isso. A lei de Newton, definição de inércia, definição de equilíbrio estático, dinâmico, tudo isso é a primeira lei de Newton. Tá? O que é a primeira lei de Newton? Definição de equilíbrio estático, dinâmico, definição de inércia, acabou. É isso daí. Definição de inércia. Tá bom? Beleza. Então vimos a primeira lei de Newton. É um conceito, é uma lei conceitual, né? É um conceito meramente conceitual. Tá aí, fechamos a nossa primeira lei de Newton, ou o princípio da inércia, tanto faz. Agora nós já tínhamos falado em força, né? Aqui. Aonde? Cadê? Aqui, força são agentes que produzem as variações de velocidade de um corpo, ou seja, que produzem aceleração. Vamos voltar a falar em força aqui. Uma outra definição de força, ou seja, força são interações entre corpos que produzem variações em sua velocidade, ou seja, provocam a aceleração. Exatamente aquilo que eu falei antes, só que escrito um pouquinho diferente. A resultante das forças, o somatório de todas as forças que atuam num corpo, aplicadas a um ponto material, é igual ao produto da sua massa para a aceleração adquirida, chamada equação fundamental da dinâmica. A força é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Aí você colocar aqui, que são grandezas vetoriais, né? Força é igual a massa vezes a aceleração. Essa é a equação fundamental da dinâmica. Força, como é que eu meço a força? É a massa do corpo vezes a aceleração que essa força promoveu em cima desse corpo. Empurrei o corpo com uma força, vai gerar uma aceleração, vai gerar uma variação de velocidade que está associada à massa desse corpo. Então força é igual a massa vezes a aceleração. Beleza?
E aí vem o seguinte, se essa massa aqui estiver em quilograma, tá? Quilograma, um corpo que tem massa 20 quilos, 35 quilos, não interessa, e a aceleração estiver em metro por segundo ao quadrado, tá? Chamado sistema decimal do MKS, sistema MKS, quer dizer, do metro, quilo e segundo. Isso aqui é o chamado sistema de unidade MKS, metro, quilo e segundo, tá? A unidade da força vai ser o Newton. O Newton, tá aqui Newton, que nós abreviamos a letra N. Newton, evidentemente, em homenagem ao físico Isaac Newton, né? Claro, sistema de unidade chamado de MKS, é o sistema onde nós trabalhamos com metro, quilo e segundo, tá? Metro, quilo e segundo, tá bom? Do chamado Sistema Internacional de Unidades, SI. O Sistema Internacional de Unidades, que é um sistema, né, onde, em tese, todos os países deveriam adotar, todos os países deveriam adotar em seus trabalhos científicos, em livros, etc., é o sistema MKS, do metro, quilo e segundo. Tá bom? Sistema SI, Sistema Internacional de Unidades, chamado SI, MKS. Então a força nós chamamos de Newton, ou seja, o que é Newton? Massa vezes aceleração, quilo vezes metro por segundo ao quadrado, quilo vezes metro por segundo ao quadrado, tá? Agora, nós temos um sistema também chamado CGS, que é o sistema do centímetro, grama e segundo. Centímetro, grama e segundo. Quer dizer, se a massa estiver não mais em quilo, estiver em grama, né? E a aceleração não mais em metro por segundo, e sim em centímetro por segundo ao quadrado, a força recebe o nome de Dina. E a abreviação é DYN. Você escreve Dina, né? Mas a abreviatura é DYN, em Dina, se estiver no sistema CGS. A massa em grama e a aceleração em centímetro por segundo ao quadrado. Tá bom? É o sistema CGS. Tá? Dina. Beleza. Mas o mais usual é o Newton. Tá? Em prova, enfim. É o Newton. É esse sistema aqui. Newton, a massa em quilograma e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Nós já vimos as unidades de aceleração nas aulas de cinemática, né? Beleza, aí, apenas fazendo uma conversão aqui, trabalhando centímetro com metro, né? Nós vamos ver que um Newton é a mesma coisa que 100 mil dinas. Né? Um Newton é igual a 100 mil dinas. Então fica com isso aí, que isso pode ser importante, né? Em alguma questão de prova, para converter Newton em Dina, Dina em Newton, um Newton é 100 mil dinas. Tá bom? 100 mil dinas. Beleza? Então, um Newton é igual a 100 mil dinas. Então, fica com isso aí em mente, tá? Agora, existe uma outra unidade que pode aparecer abaixo como essa daqui, tá? Newton. Beleza, mas é bom você saber uma unidade chamada quilograma-força, que é o sistema técnico. Nós temos um sistema chamado sistema técnico de medidas. Sistema técnico de medidas, tá? Sistema técnico de medidas. Onde a força ela é medida numa unidade chamada quilograma-força, KGF, tá? Quilograma-força está aqui. Quilograma-força, tá bom? A massa é chamada de UTM, unidade técnica de massa, UTM, tá bom? E a aceleração em metro por segundo ao quadrado, chamado sistema técnico. Então, a unidade de massa chamada unidade técnica de massa, a aceleração em metro por segundo ao quadrado e a força vai estar em quilograma-força. Tá bom? Quilograma-força, sistema técnico. Agora, para converter um para o outro, isso aqui é bom você saber. 1 quilograma-força é a mesma coisa que 9,8 newtons. Pronto, aí você consegue passar de quilograma-força para newton, de newton para quilograma-força. 1 quilograma-força sendo igual a 9,8 newtons. Ah, e essa unidade técnica de massa, né? O que é isso, gente? Uma unidade técnica de massa, 1 UTN, é aproximadamente 9,8 quilos. Tá? Aproximadamente 9,8 quilos. Uma UTM, 9,8 quilos.
Então, o chamado sistema técnico, onde uma unidade técnica de massa tem uma massa de 9,8 kg, a aceleração em metro por segundo ao quadrado e a força está em quilograma-força. Tá? É bom você saber isso daí, não custa nada. Tá bom? Belezinha? Ok? Essas unidades aí, tá? Beleza. Então, força, né? É massa vezes aceleração, tá? Então, apenas um exemplozinho aqui. Se quiser dar um exemplo para a gente ilustrar isso daí, ó. Só por curiosidade. Imagina que você tem aqui um corpo que pesa, sei lá, 5 quilos, né? 5 quilos. E eu apliquei uma força nele aqui de 2 newtons. 2 newtons, né? 2 newtons. Força é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Força é igual a massa... Não, vamos botar o seguinte, vamos botar 20 newtons. 20 newtons, vai ficar redondinho aqui, 20 newtons. Tá? Um corpo pesa 5 quilos, tem uma massa de 5 quilos, vamos ver que peso é diferente de massa. Tem uma massa de 5 quilos e apliquei uma força de 20 newtons em cima dele, né? O corpo vai andar, vai produzir uma aceleração para cá, né? Qual o valor dessa aceleração? Ora, se força é igual a massa vezes a aceleração, né? Note que a força é uma grandeza vetorial. Ela tem uma intensidade, 20 newtons, uma direção, estou empurrando em um sentido, estou empurrando nessa direção e nesse sentido, não, nessa direção e nesse sentido. Por isso que força é uma grandeza vetorial. Tá vendo? Né, ó, a intensidade de 20 newtons, estou empurrando para essa direção aqui, nesse sentido também. Tá? Se força é igual a massa vezes a aceleração, a força aqui é 20 newtons, é igual a massa que é 5 kg, vezes a aceleração que eu não sei quem é. Ora, então a aceleração vai ser igual ao 5 que multiplica a aceleração K dividido no 20, 20 dividido por 5, a aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração, se eu tenho um corpo que tem uma massa de 5 kg e aplicar nele uma força de 20 newtons, a aceleração que a aceleração que vai ser gerada, né, vai ser de 4 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então um exemplozinho aí, só para ilustrar um pouco essa fórmula aí, força é igual a massa vezes a nossa aceleração. Beleza? Ok? Então vamos lá. Daí vem a segunda lei de Newton, justamente essa. A resultante das forças aplicadas a um ponto material é igual ao produto da sua massa, m para a aceleração a que ele adquire. Então, força igual a massa vezes a aceleração é a segunda lei de Newton, chamado princípio fundamental, que é essa equação fundamental da dinâmica. O que é a resultante das forças? Todas as forças aplicadas em cima do corpo, a gente vai ver com uma questão, né, vai ter uma força resultante. Uma força resultante. Essa força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A gente vai ver exatamente o conceito desse negocinho de força resultante com uma questãozinha, tá? Ou seja, o somatório das... O que é a força resultante? O somatório das forças que atuam no corpo. Esse corpo pode estar aqui, eu posso empurrar esse corpo aqui por trás dele, uma força inclinada aqui por cima, outra força inclinada aqui por baixo, enfim. O somatório das forças que atuam em cima de um corpo, é a força resultante, a força final é igual ao produto da massa vezes a aceleração. É a nossa segunda lei de Newton. Princípio fundamental da física, da dinâmica. Ok? Beleza? Então nós vemos a primeira lei de Newton, que nada mais é do que a definição de inércia. Primeira lei de Newton, definição de inércia. Definição de inércia. Segunda lei de Newton, apresentação da equação fundamental da dinâmica. E, como eu já falei, acabei de falar agora, para não confundir massa com peso. Massa é uma coisa, peso é outra. Estão ligadas uma com a outra, evidente, mas olha só. O que é peso de um corpo? É a força de atração que a Terra exerce no corpo. Então, isso daqui é o planeta